No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dispositivo chamado DR. Esse dispositivo que se encontra aí dentro do quadro de disjuntor, que tem a função aí de combater, digamos assim, a fuga de energia. Até mesmo um choque elétrico, esse equipamento ele pode ajudar a não acontecer. Criança aí que encosta o dedo na tomada, por exemplo, esse é um dispositivo de segurança que vai fazer com que o disjuntor desarme, vai fazer com que ele desarme e não produza aí o choque elétrico. Então no vídeo de hoje você vai aprender de maneira bem fácil como é que faz a instalação desses dispositivos e eu vou mostrar alguns erros aí que acontecem na instalação que faz com que esse equipamento não funcione. E grande parte aí dos eletricistas eles fogem da instalação desse equipamento. Ele fala, isso é BO, isso não precisa, isso é complicado. Então até para você aí que é eletricista, que não sabe muito bem como funciona, esse vídeo aqui vai servir aí para você. Antes de mais nada, eu já te peço que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se ao final eu conseguir te ajudar de alguma maneira, você deixa aquele like que também vai me ajudar de montão. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o DR é que existem dois tipos no mercado. Existe o DDR e existe o IDR. O DDR, ele é a nomenclatura de disjuntor diferencial residual, DDR. E o IDR é o interruptor diferencial residual. Qual que é a diferença de um e de outro? O DDR, que é um disjuntor diferencial residual, ele vai atuar também como disjuntor. Então, se estiver tendo um curto-circuito ou se o sistema de enfiação aí estiver aquecendo, ele vai atuar também e vai desarmar. Ele não vai trabalhar apenas na fuga decorrente. Já o IDR, que é um interruptor diferencial residual, ele vai atuar apenas, única e exclusivamente, na fuga da corrente. Então ele não vai trabalhar como disjuntor. Para fazer a instalação aí do IDR, obrigatoriamente você vai precisar ter um disjuntor e aí depois desse disjuntor você vai fazer a alimentação para o IDR. Já o DDR não, ele vai atuar como disjuntor. Diferença aí de um e para o outro é o valor, o preço, né? O DDR chega a custar até 3 vezes mais em relação ao IDR, porque ele tem essa proteção maior. Mas o DDR ele ocupa menos espaço no quadro disjuntor, já que ele pode servir aí como disjuntor geral. E aí quando você tem aí um espaço reduzido, quando você tem um quadro elétrico reduzido, ele pode ser uma solução. Então, bora para a tela aqui que eu vou fazer uma explicação dessa instalação e onde ocorrem os maiores erros, beleza? Bora para a tela. Então, aqui nós temos na tela o DR. DR encontra-se aqui na tela, tá? Não se atenham em marca, tá? Tem muitas marcas aí no mercado que dá uma variada de valor, como qualquer tipo de equipamento, como qualquer tipo de produto, tá? Então assim, esse aqui é um DDR, então ele vai funcionar aí também como disjuntor. E aí o que acontece? Tem o cabeamento da rua que está chegando lá do poste, né? Esse cabo ele vem e você deve fazer a entrada aqui no espaço que é da fase. Então entrei aqui com uma fase, vou entrar aqui com a segunda fase, tá? E vou dar a entrada aqui no neutro. Isso é importante, isso aí é um erro já de cara que muitos eletricistas cometem. Então o neutro ele tem obrigatoriamente que passar dentro do DDR ou do IDR, tá? E aí ele vai sair aqui todo o equipamento DR, IDR e o DDR, ele vai estar lá marcando onde você deve colocar o neutro, vai estar um Nzinho ali, o neutro, tá? E aí vai ter a saída da fase, tá? Vai sair a fase, do mesmo jeito que entrou ela vai sair. E
a outra fase tá a mesma coisa. E aí, como numa instalação aí normal, né, você vai pegar essas fases e vai conectando aí nos disjuntores, fazendo toda a distribuição. Já o neutro, tá? Ele vem para um barramento, tá? Tem um barramento de neutro. E esse neutro ele vai sair e vai conectar aqui no barramento. E aí todo o neutro distribuído para a instalação vai sair a partir desse barramento, tá? Essa é a maneira correta de fazer a instalação desse equipamento, né? Bem simples. O que acontece é que a norma fala que a partir de 2 metros de altura, iluminação, por exemplo, não tem a necessidade de colocar dentro de um IDR, dentro de um DDR. E aí o pessoal quer tirar fora, porque hoje tem muitos LEDs, tem muito equipamento aí que o pessoal compra, que o IDR ele acaba identificando como fuga. E daí o pessoal não quer instalar junto, quer fazer separado. Então faz o DDR para as tomadas, para o chuveiro, faz para todos os equipamentos aí, para todas as tomadas da casa, e a iluminação faz separado. E aí na hora dessa separação é que vem o BO, aí que o pessoal erra, porque o que acontece? Quando eu tenho aí a iluminação ou quando eu tenho qualquer equipamento aí separado, eu vou também precisar separar no quadro disjuntor. Então como é que ficaria? O neutro, né, se eu fosse separar, eu vou ter que pegar o neutro, sair aqui e fazer um barramento à parte. Então vai ser um barramento de neutro que não está dentro do DR. E aí eu faço a mesma coisa com a fase e faço a mesma coisa aí com as duas fases, né? Então eu tenho a fase saindo do preto aqui, eu vou sair com a fase alimentando os disjuntores, tá? Que estão fora, e vou sair aqui com a outra fase que alimentando os outros disjuntores. Essa fase, tá? E esse neutro que está separado, ele não pode de maneira alguma estar em contato aí com o DR, porque senão ele vai desarmar. O que o pessoal faz muitas vezes, né? Pega uma fase, tá? Que está fora aí do DDR e pega um neutro que está passando aqui, pega aqui no barramento e liga. E aí essa junção aqui dos dois, né? Para fazer ligar um equipamento, o que acontece? O DR ele vai identificar como fuga, porque não está passando neutro dentro dele. Ele não está enxergando esse círculo aí completo. Ele fala, olha, tem um neutro aqui que tá passando, mas a fase não está passando por mim, então eu vou desarmar. Ele identifica como fuga e desarma. E vice-versa, também acontece do pessoal pegar uma fase, né, que está passando aí dentro do IDR, dentro do DR, e ligar com o neutro que não está passando. E aí o pessoal faz essa lambança na hora da instalação e fica o tempo inteiro desarmando. Daí o que o eletricista faz? Isso não presta, esse equipamento aí não serve, mas é porque ele não soube fazer a instalação de maneira correta. Daí você tem lá o tempo inteiro. Ele não chega nem ligar, tá? Então assim, se for um caso de uma lâmpada, por exemplo, ele pegou o neutro que está passando dentro do DR, pegou uma fase que não está passando, tá? E fez a instalação. Acionou a lâmpada, vai derrubar no quadro. Mesma coisa da tomada, mesma coisa de qualquer tipo, né, de instalação. Uma tomada de uso específico, uma tomada de uso geral. Se essa fase, esse neutro, ou se essas duas fases não estiver passando dentro do DR, ele automaticamente vai desarmar e vai entender aí como fuga de corrente. Beleza? Bem simples de entender, até na instalação é bem simples, né? Dentro do quadro. Você tem que se atentar aí na hora de distribuição dos cabos, você identificar, você pode até colocar aí uma etiqueta, né? Escrever neutro DR, neutro sem DR, para você conseguir enxergar aí aonde está a fase e o neutro que não está comunicando dentro do DR. Beleza? O vídeo de hoje é isso, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Se eu te ajudei, não esqueça de dar aquele like. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.